O primeiro coral de Natal, Charles Spurgeon. Editora Monergismo, 2019, primeira edição. Sermão 168. Sermão pregado na manhã do Dia do Senhor, 20 de dezembro de 1857, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall da Royal Surrey Gardens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, 14. Adorar aos anjos é superstição, mas é correto amá-los. Embora seja um grande pecado e um ato de contravenção contra a soberana corte celestial, render a mais ínfima adoração ao mais poderoso dos anjos, seria cruel e impróprio se não dessemos aos santos anjos um lugar de amor ardente em nosso coração. De fato, aquele que completa o caráter dos anjos e percebe seus vários atos de simpatia para com os homens e sua bondade para com eles, não pode resistir ao impulso da natureza, o impulso de amor para com eles. O único incidente na história angelical a que nosso texto se refere é suficiente para unir nossos corações a eles para sempre. Como os anjos eram livres da inveja, Cristo não veio do céu para salvar os companheiros deles quando caíram. Quando Satanás, o anjo mais poderoso, arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, Cristo não se inclinou de seu trono para morrer por eles. Antes, destinou-os à escuridão e às prisões eternas até o último grande dia. Ainda assim, os anjos não invejaram os homens. Embora lembrassem que Cristo não escolheu os anjos, não murmuraram quando ele assumiu a descendência de Abraão. E embora o bendito Mestre nunca se tenha rebaixado para assumir a forma de um anjo, não permitiram que isso os impedisse de expressar alegria quando o encontraram no corpo de um infame. Como eram livres do orgulho também. Não se envergonharam de vir e contar as boas novas aos humildes pastores. Parece-me que tiveram tanto prazer entoando suas melodias diante dos pastores que cuidavam do rebanho naquela noite, quanto teriam se tivessem recebido do mestre a ordem de cantar seus hinos nos átrios de César. Homens comuns, tomados de orgulho, pensam ser uma coisa fina pregar diante de reis e príncipes. Pensam ser uma grande complacência, vez por outra, ministrar à multidão humilde. Não são assim os anjos. Estenderam suas asas e, com satisfação, moveram de seus brilhantes assentos nas alturas para contar aos pastores no campo à noite a maravilhosa história de um Deus encarnado. Observem como contaram bem a história e, de certo, vocês vão amá-los. Não com uma lágrima vacilante, que conta uma história, não com uma língua vacilante, que conta uma história em que não tem interesse, nem mesmo com o interesse dissimulado de um homem que move as paixões dos outros quando ele mesmo não sente emoção alguma, mas ao contrário, com alegria e satisfação, como somente os anjos sabem. Cantaram a história, porque não poderiam esperar para contá-la numa prosa enfadonha. Cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Imagino que cantaram isso com alegria nos olhos, com o coração ardente de amor e com o peito cheio de alegria, como se as boas novas para o homem o fossem para eles mesmos. E verdadeiramente eram boas novas para eles,
porque o coração empático faz das boas novas aos outros boas novas para si. Vocês não amam os anjos? Vocês não se curvam diante deles e nisso estão certos. Mas vocês não os amam? Isso não faz parte de sua antecipação do céu, visto que lá vocês habitarão com os santos anjos, bem, com os espíritos dos justos aperfeiçoados? Oh, como é doce pensar que aqueles seres santos e amáveis são nossos guardiões de toda hora. Eles nos guardam com vigilância contínua, tanto no calor do meio-dia quanto na escuridão da noite. Guardam-nos em todos os nossos caminhos, sustentam-nos em suas mãos para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Salmo 91, 12. Incessantemente ministram em favor daqueles que são os herdeiros da salvação. De dia e de noite são nossos vigias e guardiãos, porque vocês sabem que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Tenho pensado nos anjos por um momento. Deixemo-los de lado para pensar mais sobre esta canção do que nos anjos propriamente ditos. A canção deles foi curta, mas, como Quito observa muitíssimo bem, era digna de anjos, expressando a maior e mais bendita das verdades, em tão poucas palavras que se tornaram uma apreensão aguda, quase opressiva, pela transbordante plenitude de seu significado. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esperando ser assistidos pelo Espírito Santo, vamos olhar para essas palavras dos anjos em 4 partes. Sugerirei alguns pensamentos instrutivos sobre estas palavras. Em seguida, alguns pensamentos emotivos. Depois, uns poucos pensamentos proféticos. E, por fim, 1 ou 2 pensamentos perspectivos. Primeiro, nas palavras de nosso texto, há muitos pensamentos instrutivos. Os anjos cantaram algo que os homens puderam entender, algo que os homens deviam entender, algo que tornaria os homens muito melhores se o entendessem. Os anjos estavam cantando sobre o Jesus que nasceu numa manjedoura. Temos de olhar esta canção como construída sobre esse fundamento. Cantaram sobre Cristo e sobre a salvação que ele trouxe a este mundo. E o que disseram desta salvação foi o seguinte: primeiro, isso dava glória a Deus. Segundo, dava paz aos homens. E terceiro, era uma prova da boa vontade de Deus para com a raça humana. Primeiro, disseram que esta salvação dava glória a Deus. Eles haviam estado presentes em augustas ocasiões e participado de muitos coros solenes em louvor ao Criador Todo-Poderoso. Estiveram presentes à criação, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Jó 38, 7. Viram formar-se a multidão de planetas na palma da mão de Jeová e por suas mãos eternas serem lançados na infinitude do espaço. Haviam entoado canções solenes sobre os numerosos mundos criados pelo Todo-Poderoso. Sem dúvida, haviam cantado com frequência o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse 7:12. Não duvido tampouco que seu canto for ganhando força ao longo das eras. Assim como sua primeira respiração, quando foram criados, foi um canto, assim também, quando viram Deus criar novos mundos, sua canção recebeu uma nota nova. Elas foram se elevando na escala da adoração. Contudo, desta vez, quando viram Deus descer do seu trono e tornar-se um bebê, repousando no seio de uma mulher, elevaram ainda mais a nota
e, chegando ao limite extremo da música angelical, entoaram as notas mais sublimes da escala divina das adorações e cantaram: Glória a Deus nas alturas. Pois sentiram que Deus não poderia chegar à bondade maior. Assim, o tributo de sua adoração mais sublime foi ofertado em resposta ao ato mais sublime da divindade. Se é verdade que existe uma hierarquia de anjos, elevando-se por grau de magnificência e dignidade, e se o apóstolo nos ensina que há anjos, tronos, dominações, principados e potestades, entre esses habitantes benditos do mundo superior e invisível, posso supor que quando a notícia foi comunicada aos anjos pela primeira vez nos confins do mundo celestial, enquanto olhavam desde o céu e viam o menino recém-nascido, eles enviaram as novas de volta ao lugar onde se originou o milagre, cantando: Anjos, seres celestiais do reino de glória, para a terra velozes voai, vós que cantais da criação a história, o nascimento do Messias, ora proclamai, vinde e adoremos ao Cristo, o recém-nascido Rei. E conforme a mensagem corria, de categoria em categoria, até os anjos da presença, aqueles 4 querubins que perpetuamente servem ao redor do trono de Deus, aquelas rodas cheias de olhos, Ezequiel 1:18, colheram a melodia e, reunindo o canto de todos os graus inferiores, ultrapassaram o pináculo divino da harmonia, com seu próprio canto solene de adoração, ao que prorrompeu todo o exército: Adorai, céu dos céus, glória a Deus nas alturas. Ah, não há mortal capaz de imaginar a magnificência daquele canto. Notem que, embora os anjos cantassem antes e quando o mundo se formou, seus aleluias foram mais cheios, mais potentes, mais magníficos, se não mais cordiais, quando viram Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, para ser o Redentor do homem. Glória a Deus nas alturas. Qual é a lição instrutiva a ser aprendida deste primeiro verso do Cântico dos Anjos? Naturalmente esta, que a salvação é a maior glória de Deus. Ele é glorificado em cada gota de orvalho que brilha ao primeiro raio de sol. Ele é magnificado em cada flor que viceja no bosque, ainda que viva oculta e ostente suas cores fora da vista humana e exale sua doçura no ar da floresta. Deus é glorificado em cada pássaro que gorjeia no galho, em cada cordeirinho que salta no prado. Não louvam os peixes do mar, desde o minúsculo peixinho até o enorme Leviatã? Não bendizem e louvem seu nome todas as criaturas que nadam sob as águas? Não exaltam todas as coisas criadas? Há algo debaixo do céu, exceto o homem, que não glorifique a Deus? Não exaltam as estrelas ao escrever com letras de ouro seu nome sobre o azul celeste do céu? Não adoram os relâmpagos quando refletem seu esplendor em setas de luz, penetrando a escuridão da meia-noite? Não exaltam os trovões quando estrondam como trombetas à marcha do Deus dos exércitos? Não exaltam todas as coisas, desde as menores até as maiores? Canta, canta, ó universo, até esgotares a ti mesmo. Porém, jamais poderás oferecer um canto tão doce como o canto da encarnação. Ainda que toda a criação seja como um órgão majestoso de louvor, jamais poderá expressar o conteúdo do cântico dourado, encarnação. Há mais na encarnação do que na criação, mais melodia em Jesus na manjedoura do que nos mundos sobre mundos girando sua grandeza ao redor do trono do Altíssimo. Pare, cristão, e medite sobre isso por um minuto. Veja como cada atributo é aqui magnificado. Veja que sabedoria há aqui,
Deus se tornou homem para que Deus pudesse ser justo e justificador do ímpio. Veja que poder, porque onde há poder tão grande como quando se oculta o poder, olhe que poder, pois a divindade se despojou de si mesma e se tornou homem. Veja que amor nos é assim revelado quando Jesus se torna homem. Contemple que fidelidade! Quantas promessas se cumprem neste dia? Quantas obrigações solenes são perdoadas nesta hora? Conte-me um atributo de Deus que não seja manifesto em Jesus, e sua ignorância será a razão porque você não o viu. A totalidade de Deus é glorificada em Cristo. Embora alguma parte do nome de Deus esteja escrita no universo, é aqui que ele é lido melhor, naquele que era o Filho do homem e, contudo, o Filho de Deus. Todavia, permitam-me aqui dizer uma palavra antes de afastar-me deste ponto. Disso, devemos aprender que se a salvação glorifica a Deus e o glorifica no mais alto grau, fazendo com que as criaturas superiores o louvem, esta única reflexão deve ser adicionada. Aquela doutrina que glorifica o homem na salvação não pode ser o Evangelho, pois a salvação glorifica a Deus. Os anjos não eram arminianos, eles cantaram glória a Deus nas alturas. Não creem em nenhuma doutrina que tira a coroa de Cristo e a põe na cabeça de mortais. Não creem em nenhum sistema de fé que torne a salvação dependente da criatura e que, na verdade, dá à criatura o louvor, pois o que é isso senão que o homem salva-se a si mesmo se a salvação repousa inteiramente em seu próprio livre-arbítrio? Não, meus irmãos. Embora possa haver alguns pregadores que se deleitam em pregar a doutrina que magnifica o homem, os anjos não têm deleite no evangelho deles. As únicas boas novas que fizeram os anjos cantar são aquelas que põem Deus no princípio, no fim, no meio e no infinito, na salvação de suas criaturas, e põe a coroa inteira e exclusivamente sobre a cabeça daquele que salva sem ajudante. Glória a Deus nas alturas é o cântico dos anjos. Quando cantaram isso, cantaram o que nunca haviam cantado antes. Glória a Deus nas alturas era um cântico muito velho. Haviam cantado isso desde antes da fundação do mundo. Agora, no entanto, cantavam como se fosse um novo cântico diante do trono de Deus, porque acrescentaram este verso: paz na terra. Eles não cantaram isto no jardim. Havia paz ali, porém, esta parecia algo natural e pouco digna de cântico. Havia mais do que paz, porque a glória de Deus estava lá. Agora, porém, o homem caiu, e desde o dia em que o querubim, com a espada flamejante, expulsou o homem dali, não tinha havido nenhuma paz na terra, salvo no peito de alguns crentes que a tinham obtido da fonte viva desta encarnação de Cristo. As guerras têm se levantado desde os confins do mundo. Os homens têm assassinado uns aos outros aos montes. Tem havido guerras internas e externas. A consciência tem lutado com o homem. Satanás tem atormentado o homem com pensamentos de pecado. Não tinha havido paz na terra desde a queda de Adão. Mas agora, quando o rei recém-nascido fez sua aparição, a faixa com a qual ele foi enrolado era a bandeira branca da paz. A manjedoura foi o lugar onde o tratado foi assinado, segundo o qual cessaria a guerra entre a consciência do homem e ele mesmo, entre a consciência do homem e seu Deus. Foi então, naquele dia, que a trombeta soou. Embainhai a espada, ó homem, embainhai a espada, ó consciência, porque Deus está agora em paz com o homem, e o homem em paz com Deus. Vocês não sentem, meus irmãos, que o Evangelho de Deus é paz para o homem? Onde se pode achar paz senão na mensagem de Jesus? Vá, legalista, trabalhe por paz com labor e dor e nunca a encontrará. Vá, você que confia na lei, vá ao Sinai,
Contemple as chamas que Moisés viu e encolha-se e trema e desespere-se, porque a paz não se encontra senão naquele de quem é dito, e este será a nossa paz. Miqueias 5:5. E que paz é esta, amados? Que paz como um rio. Paz como um rio e justiça como as ondas do mar. Isaías 48:18. Esta é a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 4:7. Esta é a santa paz que entre a alma perdoada e Deus, o perdoador, está. Esta é a maravilhosa reconciliação entre o pecador e seu juiz. Esta é a paz que os anjos cantaram dizendo: paz na terra. E eles então, sabiamente, terminaram sua canção com uma terceira nota. Disseram: boa vontade para com os homens. Os filósofos têm dito que Deus tem boa vontade para com os homens, mas nunca conheci homem nenhum que tenha extraído muito consolo de sua afirmação filosófica. Os sábios concluíram, com base no que vimos na criação, que Deus teve muita boa vontade para com os homens, caso contrário, as obras dele nunca teriam sido feitas de tal modo para consolo deles. Todavia, nunca ouvi falar de nenhum homem que pôde arriscar a paz de sua alma com uma esperança tão fraca quanto esta. Não obstante, não só já ouvi falar de milhares de pessoas, como até as conheço, que estão completamente certas de que Deus tem boa vontade para com elas. E se você perguntar a razão, darão uma resposta completa e perfeita. Dizem: ele tem boa vontade para com os homens, porque deu seu filho. Não pode haver maior prova da bondade entre o Criador e suas criaturas do que quando o Criador dá seu Filho unigênito e bem-amado, Filho para morrer. Embora a primeira nota seja divina e a segunda nota seja pacífica, essa terceira nota derrete mais meu coração. Alguns pensam em Deus como um ser carrancudo que odeia toda a humanidade. Alguns o representam como se fosse um ser abstrato, sem interesse em nossos assuntos. Ouçam, Deus tem boa vontade para com os homens. Já sabem o que quer dizer boa vontade? Bem, tudo o que Deus lhe deu, filhos e filhas de Adão, blasfemo, você tem amaldiçoado a Deus, mas ele não executou a sentença contra você, pois tem boa vontade para com você, apesar de você não ter boa vontade para com ele. Infiel, você tem pecado alta e gravemente contra o Altíssimo, mas ele não tem dito coisas duras contra você, pois tem boa vontade para com os homens. Pobre pecador, você tem quebrado as leis dele, você quase tem medo de vir ao trono de sua misericórdia, para que ele não o rejeite. Escute isso e seja confortado. Deus tem boa vontade para com os homens, tão boa vontade que disse-o em juramento. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta de seu caminho e viva. Ezequiel 33:10. Tão boa vontade, além disso, que tem até condescendido para dizer: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. E se você disser: Senhor, como saberei que tens boa vontade para comigo? Ele apontará para aquela manjedoura e dirá: pecador, se eu não tivesse boa vontade para contigo, haveria me separado de meu filho? Se eu não tivesse boa vontade para com a raça humana, poderia ter dado meu filho para tornar-se um daquela raça a fim de que ele pudesse redimi-los da morte? Vocês que duvidam do amor do Mestre, contemplem este círculo de anjos, vejam seu brilho de glória, ouçam seu canto e deixem que suas dúvidas desapareçam naquela doce música e seja enterrada em uma mortalha de harmonia. Ele tem boa vontade para com os homens, ele está disposto a perdoar. Ele
afasta as iniquidades, transgressões e pecados. E observem isso, se Satanás depois adicionar: embora Deus tenha boa vontade, ele não pode violar sua justiça. Portanto, a misericórdia pode ser ineficaz e você pode morrer. Ouçam, então, a primeira nota da canção: Glória a Deus nas alturas. E respondam a Satanás e a todas suas tentações que quando Deus mostra boa vontade para com o pecador arrependido, não há somente paz no coração do pecador, mas isso traz glória a cada atributo de Deus. E assim ele pode ser justo e ainda assim justificar o pecador e glorificar a si mesmo. Não tenho a pretensão de ter apresentado todas as instruções contidas nessas 3 sentenças, mas talvez tenha indicado a vocês o fio de pensamento que pode lhes ser útil durante a semana. Espero que todos, durante a semana, tenham um Natal verdadeiramente feliz por sentir o poder daquelas palavras e conhecer a unção delas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Parte 2. Em seguida, apresentar-lhes-ei alguns pensamentos emocionais. Amigos, este verso, este cântico dos anjos, não lhes enche o coração de felicidade? Quando leio e encontro os anjos o cantando, penso comigo: então, se os anjos introduziram solenemente o grande assunto do Evangelho com um cântico, não deveria eu pregar com um cântico? E não deveriam meus ouvintes viver com cânticos? Seus corações não deveriam ser alegres e seus espíritos cheios de júbilo? Bem, penso eu, há alguns religiosos melancólicos que nasceram numa noite escura de dezembro e acham que um sorriso no rosto é ímpio e creem que para o cristão ser alegre e regozijar-se é ser incoerente. Ah, queria que estes cavalheiros tivessem visto os anjos enquanto cantavam sobre Cristo. Porque se os anjos cantaram sobre seu nascimento, embora este não lhes dissesse respeito, de certo os homens devem cantar sobre ele enquanto viverem, cantar sobre ele quando morrerem e cantar sobre ele quando viverem no céu para sempre. Desejo ver, no meio da igreja, cada vez mais um cristianismo que canta. Os últimos anos têm gerado em nosso meio um cristianismo murmurador e incrédulo. Ora, não duvido de sua sinceridade, mas duvido de seu caráter saudável. Digo que pode ser verdadeiro e real o suficiente. Deus não permita que eu diga uma palavra contra a sinceridade daqueles que o praticam, mas é uma religião doentia. Watts acertou o ponto quando disse: a religião nunca foi concebida para tornar nossos prazeres menores. Ela foi concebida para abolir alguns de nossos prazeres, mas ela nos dá muito mais para compensar o que tirou. Assim, não os faz menores. Ó, vocês que não veem em Cristo nada senão um assunto para estimular dúvidas e fazer com que as lágrimas escorram por seu rosto, ó, vocês que sempre dizem: Senhor, na terra miserável, Senhor, que terra miserável é esta que não nos produz suprimento? Venham até aqui e vejam os anjos. Eles contam a história com gemidos, choros e suspiros? Ah, não. Eles clamam em alta voz: glória a Deus nas alturas. Pois bem, imitem-nos, meus queridos irmãos. Se vocês professam a religião, tentem sempre ter uma apresentação alegre, que outros fiquem de luto. Mas por que deveriam os filhos de um rei ficar de luto todos os seus dias? É preciso ungir a cabeça e lavar o rosto. Não aparente aos homens estar em jejum. Regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijem-se, Filipenses 4:4. Especialmente nesta manhã, não se envergonhem de estar alegres. Vocês não precisam pensar que ser feliz é algo ímpio. Penitência, flagelação e miséria não são coisas muito virtuosas, afinal. Os condenados são miseráveis, que os salvos sejam felizes.
Porque você deveria manter uma comunhão com os perdidos com base no sentimento de luto perpétuo? Por que não antecipar as alegrias do céu e começar a cantar na terra aquele cântico que nunca terá fim? A primeira emoção, então, que devemos cultivar em nossos corações é alegria e contentamento. Bem, e qual a próxima? Outra emoção é a confiança. Não estou seguro de que esteja certo chamá-la de emoção, mas ainda assim, no meu caso, ela está tão relacionada com a emoção que me disponho a correr o risco. Ora, se quando Cristo veio a esta terra, Deus tivesse enviado algumas criaturas sombrias do céu, se houvesse tais criaturas ali, para dizer-nos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E se com um olhar carrancudo e uma língua vacilante elas entregassem essa mensagem, se eu estivesse lá e as ouvisse, hesitaria em crer nelas, pois certamente haveria de dizer: vocês não se parecem com os mensageiros que Deus enviaria, indivíduos gaguejantes como vocês, com boas novas como esta. Todavia, quando os anjos vieram, não houve dúvida da verdade do que disseram, porque era absolutamente certo que os anjos criam na mensagem. Eles a contaram como a deveriam ter contado, porque a contaram com cântico, alegria e satisfação. Se um amigo seu, tendo ouvido que uma herança lhe foi deixada, viesse a você com um semblante solene e uma língua como um sino de funeral, dizendo: você sabia que alguém deixou R$ 1 milhão? Você certamente diria: ah, cuido que sim, e riria da cara dele. Mas se seu irmão de repente invadisse seu quarto e exclamasse: ei, ei, você está rico, alguém deixou R$ 1 milhão para você, certamente você diria: deve ser verdade, porque ele parece muito feliz. Bem, quando vieram do céu, os anjos cantaram as boas. Quando vieram do céu, os anjos contaram as boas novas como quem crê nelas. Embora muitas vezes eu tenha duvidado da boa vontade do meu Senhor, acho que nunca poderia duvidar disso enquanto ouvisse aqueles anjos cantando. Não, eu diria: os próprios mensageiros são provas da verdade, porque parece que eles a ouviram dos lábios de Deus. Eles não duvidam dela, pois vejo com quanta alegria contam as novas. Agora, pobres almas, vocês que temem que Deus os destrua e que chamam e que acham que Deus nunca terá misericórdia de vocês, olhem para os anjos cantando e duvidem se tiverem coragem. Não vá à sinagoga dos hipócritas de semblante pesaroso para ouvir o ministro que prega com um som nasal fanhoso, com miséria no rosto, enquanto lhes diz que Deus tem boa vontade para com os homens. Eu sei que vocês não vão acreditar no que ele diz, porque não prega com alegria no rosto. Ele lhes está contando boas novas com um resmungo e vocês não estão propensos a recebê-las. Mas vá imediatamente à campina onde os pastores de Belém estavam sentados de noite, e ao ouvir os anjos cantando o evangelho, pela graça de Deus sobre você, já não poderá deixar de acreditar que eles claramente sentem a preciosidade da notícia que contam. Bendito Natal, que traz criaturas como os anjos para confirmar nossa fé na boa vontade de Deus para com os homens. Parte 3. Agora, devo trazer diante de vocês o terceiro ponto. Há algumas expressões proféticas nessas palavras. Os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Porém, quando olho ao meu redor, o que vejo no mundo inteiro? Não vejo Deus ser honrado. Vejo os pagãos ajoelhando-se diante dos seus ídolos. Observo os romanistas lançando-se diante dos trapos podres de suas relíquias e das figuras horríveis de suas imagens. Olho ao meu redor e vejo a tirania se assenhorear dos corpos e das almas dos homens.
Vejo Deus ser esquecido. Vejo uma raça mundana em busca de Mamon. Vejo uma raça sangrenta em busca de Moloque. Vejo a ambição cavalgando como ninguém sobre a terra. Deus esquecido, seu nome desonrado. Foi sobre tudo isso que os anjos cantaram? Foi isso que os fez cantar glória a Deus nas alturas? Ah, não. Há dias mais brilhantes se aproximando. Eles cantaram paz na terra, mas ainda ouço o clarim da guerra e o horrendo estampido do canhão. Ainda não trocaram a espada por rédeas de arado e as lanças por podadeiras. As guerras ainda imperam. Foi sobre isso tudo que os anjos cantaram? E enquanto vejo guerras até os confins da terra, tenho de crer que era isso que os anjos esperavam? Ah, não, irmãos, o cântico dos anjos está cheio de profecia. O dia determinado nascerá com glórias. Uns poucos anos mais, e quem viver verá que os anjos cantaram. Uns poucos anos mais, e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, 37. Cristo o Senhor virá novamente, e quando vier, derrubará os ídolos de seus tronos. Aniquilará toda sorte de heresia e todo vestígio de idolatria. Reinará de um polo a outro com domínio ilimitável. Reinará quando, como um pergaminho, aqueles céus azuis tiverem passado. Nenhuma discórdia afetará o reino do Messias, nenhum sangue será então derramado. Lançarão fora os capacetes imprestáveis e não mais se prepararão para a guerra. Está chegando a hora em que o templo de Jano será fechado para sempre e em que o cruel Marte será enxotado da terra. Está chegando o dia em que o leão comerá pasto com o boi, em que o leopardo deitará com a criança, em que a criança desmamada porá a mão na cova do basilisco e brincará com a áspide. A hora se aproxima. Os primeiros raios de luz tornam feliz a era em que vivemos. Olhem, ele vem com trombetas e com nuvens de glória. Virá aquele a quem aguardamos com jubilosa esperança, aquele cuja vinda será a glória para os seus redimidos e confusão para seus inimigos. Ah, irmãos, quando os anjos cantarem esta canção, ressoou um eco pelos corredores de um futuro glorioso. Este eco foi: Aleluia! Cristo, o Senhor, Deus onipotente, reinará. Sim, e sem dúvida, os anjos ouviram pela fé a plenitude da canção. Ouvi o som de júbilo, ruidosos como poderosos rugidos de trovão, ou como a cheia da maré quando quebra sobre a costa da praia. Cristo, o Senhor Deus onipotente, reinará. Parte 4. Agora, tenho apenas mais uma lição para vocês e concluirei. Esta lição é preceptiva. Desejo que todos os que guardam o Natal o guardem neste ano como os anjos o guardaram. Há muitas pessoas que, quando falam sobre guardar o Natal, querem negligenciar os ditames da religião um dia no ano, como se Cristo fosse o Senhor da anarquia, como se o nascimento de Cristo devesse ser celebrado como as orgias de Baco. Há algumas pessoas muito religiosas que no Natal nunca esquecerão de ir à igreja de manhã. Creem que o Natal seja quase tão santo quanto o dia do Senhor, porque reverenciam as tradições dos antigos. Contudo, o modo como gastam o resto do dia é muito notável, pois, se enxergarem o caminho escada acima para a sua cama à noite, terá sido por acidente. Não consideram que terão guardado o Natal de uma maneira adequada, se não caírem na glutonaria e na bebedice. Há muitos que acham que o Natal não pode ser guardado, exceto se houver gritos de felicidade e alegria na casa, somados à barulheira do pecado. Bem, meus irmãos, embora nós, como sucessores dos puritanos, não guardemos o dia em nenhum sentido glorioso, seja qual for, atribuindo-lhe nada mais do que a qualquer outro dia, crendo que todo dia pode ser um Natal para todos que conhecemos e desejando fazer
de cada dia um Natal, se pudermos, devemos tentar ser um exemplo para os outros de como se comportar neste dia. E, sobretudo, porque os anjos deram glórias a Deus, façamos o mesmo. Uma vez mais, os anjos disseram: paz para com os homens. Labutemos e, se pudermos, por fazer paz no próximo dia de Natal. Agora, velho cavalheiro, que não aceita seu filho, ele o ofendeu. Convide-o para o Natal. Paz na terra. Vocês sabem, este é um coro de Natal. Façam as pazes na família. Agora, irmão, faça um voto de que nunca falará de seu irmão novamente. Vá atrás dele e diga: ó, meu querido companheiro, não se ponha o sol deste dia sobre nossa ira. Efésios 4, 26. Traga-o e lhe dê a mão. Agora, senhor comerciante, você tem um oponente no comércio e tem dito algumas palavras muito duras sobre ele ultimamente. Se não faz a paz hoje ou amanhã, ou assim que puder, todavia, faça-o nesse dia. Este é o modo de guardar o Natal, paz na terra e glória a Deus. Ó, se você tem algo em sua consciência, qualquer coisa que o impeça de ter paz de espírito, guarde o Natal em seu quarto, orando a Deus para que lhe dê paz. Porque é paz na terra, paz na mente, paz em você mesmo, paz com o próximo, paz com Deus. E não pensem que têm celebrado bem este dia até que possam cantar: ó Deus, com o mundo comigo e contigo, quero estar em paz antes de dormir. E quando o Senhor Jesus se tornar sua paz, lembre-se a outra coisa: boa vontade para com os homens. Não tente guardar o Natal sem ter boa vontade para com os homens. Você é um cavalheiro e tem serventes. Bem, tente colocar fogo em suas lareiras com um grande pedaço de carne boa e substancial para eles. Se você é um homem rico, há pobres em sua vizinhança. Encontre algo com que vestir o nu, alimentar o faminto e alegrar o enlutado. Lembre-se, isto é boa vontade para com os homens. Tente, se puder, mostrar-lhes boa vontade nessa época especial. E se assim o fizer, o pobre dirá comigo que, de fato, eles desejariam que houvesse 6 natais no ano. Que cada um de nós saia deste lugar determinado se estivemos irados durante todo o ano que se passou, que esta próxima semana seja uma exceção. Se reclamamos de todo mundo no ano passado, que neste tempo de Natal aspiremos a ser gentilmente amorosos para com os outros. Se vocês viverem o ano todo em inimizade com Deus, oro para que pelo seu Espírito Ele possa nessa semana lhes dar paz com Ele. E então, verdadeiramente, meus irmãos, este será o Natal mais agradável que já tivemos em nossas vidas. Vocês estão indo para a casa de seus pais, jovens. Muitos de vocês irão diretamente do trabalho para casa. Lembrem-se do que preguei no último Natal. Não para casa com os amigos, digam-lhes o que o Senhor tem feito por suas almas, e isso fará uma bendita roda de histórias ao redor do fogo do Natal. Se cada um de vocês disser a seus pais como o Senhor se encontrou com vocês na casa de oração, como quando deixou sua casa, você era um jovem galante e desordeiro, mas agora tem se voltado para o Deus de sua mãe e lido a Bíblia de seu pai. Oh, que Natal feliz será este! O que mais direi? Que Deus lhe dê paz consigo mesmo, que Ele lhes dê boa vontade para com todos os seus amigos, inimigos e vizinhos, e que Ele lhes dê graça para dar glória a Deus nas alturas. Não direi nada mais, senão ao final deste sermão, desejar que cada um de vocês, quando o dia chegar, tenha o Natal mais feliz de sua vida. Agora, com os anjos ao redor do trono, querubins e serafins, e a igreja que todavia é uma, elevemos o solene hino: glória ao grande eu sou, glória ao Cordeiro vitimado, bendição, honra, glória, poder e domínio infinito ao Pai de nosso Senhor, ao Espírito e à Palavra, como era antes de todos os mundos existirem, e será para sempre, eternamente. Terminamos aqui a leitura do sermão 168, o primeiro coral de Natal, do autor Charles Spurgeon.